CONIB, Confederação Israelita do Brasil, é a entidade que representa os judeus brasileiros, em especial no âmbito político. Cláudio Lotenberg foi eleito em novembro para voltar a ser presidente, posto que já ocupou em outras duas gestões. Para contar um pouco sobre os projetos para os próximos anos, é ele quem está com a gente hoje. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. A CONIB é a responsável por juntar todas as federações israelitas espalhadas pelo Brasil e por fazer o contato entre comunidade judaica e instituições a nível federal, como a Câmara dos Deputados, o Senado, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. Como já anunciado, nosso convidado hoje é o Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB. Então, Cláudio, muito obrigada por estar com a gente hoje e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço muito o convite e fico muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Bom, nossa primeira pergunta aqui, né, é quem é o Cláudio? Porque a gente quer te conhecer além do cargo, né, presidente da CONIB, mas quem é o Cláudio, de onde o Cláudio veio e como você se apresenta com a gente? Bom, eu sou Cláudio Lotenberg, eu tenho 60 anos de idade, eu nasci na cidade de São Paulo e fui educado nessa cidade, e mais propriamente no Colégio Rio Branco, tendo feito ao mesmo tempo 9 anos de estudo na Congregação Israelita Paulista, onde inclusive fui aluno do Rabino Sobel. Posteriormente, fiz medicina na Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz também meu programa de treinamento como residente, fiz mestrado e doutorado em oftalmologia. E, portanto, médico oftalmologista. Familiarmente, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, Fábio e Gustavo, sou casado com Ida Stanfater, que também é uma ativista dentro da ótica comunitária, no Hospital Israelita Albert Einstein, onde ela preside o Amigo H, e também, hoje, muito ativa no movimento Escolas Abertas. E nós temos uma vida muito focada em atividades de terceiro setor, além da minha atividade enquanto médico, enquanto empresário. Dentro do âmbito da comunidade, eu trabalho pela comunidade desde jovem, fui ativista da Hazitanoar, fui escoteiro, fui lobinho da Congregação Israelita Paulista, do Movimento Abaiandava. Posteriormente, participei de conselhos de uma série de entidades. Na federação, na Hebraica, fui o conselheiro talvez mais jovem na história da Hebraica e diretor de juventude dos mais jovens. Presidi o Hospital Israelita Albert Einstein durante 15 anos, hoje sou presidente do seu conselho. Eu presidi também a própria CONIB durante 6 anos, no período anterior. Hoje volto a presidir a CONIB, atuo em outros conselhos, sou vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, do seu conselho, e participo de entidades médicas, o Instituto Coalizão Saúde, da qual eu presido. Então, é uma vida bastante versátil, de muita atividade, mas, sobretudo, eu sou uma pessoa que se orgulha muito do seu judaísmo. Eu me orgulho de ser judeu, então vocês vão ver que praticamente todas as vezes que eu faço um tipo de manifestação, quer seja onde eu esteja, qualquer lugar, sempre tem uma raiz, um traço, algo envolvendo a minha vida judaica. Eu sou muito feliz por ser um judeu que exerce o judaísmo, não tanto pela ortodoxia, mas pelos seus valores. Legal, e bom, agora que a gente já conhece um pouco quem está por trás da CONIB, explica um pouco para a gente o que é a CONIB, quais são as principais atribuições da Confederação Israelita do Brasil, enquanto representante da comunidade judaica, né? Como a CONIB representa os judeus do Brasil? A CONIB é uma entidade que existe há mais de 70 anos e ela é, na verdade, constituída pela participação dos entes confederados, que são as entidades que representam as comunidades judaicas de cada um dos estados onde a comunidade está organizada. Então, ela é eleita através da participação dessas, assim chamadas federações, que congregam as entidades. E, portanto, existe toda uma governança estruturada nessa representatividade. Não é simples isso. Por quê? Porque a comunidade judaica é uma comunidade plural. Ela tem as suas diversidades, tem pontos de vistas que são muito individuais. E nem sempre a gente consegue construir consensos a respeito desta representatividade. A comunidade judaica vive no Brasil muito bem desde sempre. Eu posso resgatar a própria história da colonização do país, que já cursa com a presença, naquela época, de judeus convertidos, frutos dos movimentos de Inquisição.
Se nós caminharmos para o passado mais recente, Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial, a perseguição nos países árabes e, portanto, essa comunidade foi recebida no Brasil e aqui participa de maneira bastante ativa, de maneira bastante aberta e com total liberdade. Evidentemente que não é simples representar esse pluralismo. Por quê? Porque significa estabelecer vínculos de relação com todos aqueles que ocupam uma série de posições dentro do poder público, muito bem enumerados por vocês na apresentação deste programa. Evidentemente, quando você faz um movimento, você agrada a alguns, às vezes desagrada a outros, mas as relações, elas são necessárias. E, lógico, a gente tem que tentar estabelecer um ponto de equilíbrio, para não ficar grudado em nenhuma das representações que estão ocupando temporariamente os cargos de representatividade na República Brasileira. Portanto, nós já tivemos várias vertentes de várias linhas que dirigiram o país. Segmentos mais à esquerda, segmentos mais à direita, segmentos mais orientados ao centro, em alguns momentos até uma convergência e um mix dessa composição, mas o fato é que a gente tem que, no fundo, tentar exercer o papel democrático individual e, ao mesmo tempo, respeitar essa individualidade, participando e representando o coletivo. Confesso a vocês que não é simples, e não é por passado mais recente, pelos momentos que a gente vem presenciando. Não é simples desde o primeiro momento que eu assumi. Nós, em alguns momentos, e alguns de vocês devem se lembrar, tivemos que tomar posições contrárias a presidentes da República. É bom lembrar o episódio envolvendo a relação do Brasil com o Irã, que em dado momento foi muito próximo. Era um presidente do Irã negacionista, era um presidente que queria varrer Israel do mapa, negando a questão do Holocausto. E eu tive que firmemente confrontar um presidente que era muito popular, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num momento difícil. Mas eu tive receio de fazer isso de maneira frontal, pública, me custando, inclusive, aspectos de relacionamento pessoal com aquele grupo que, naquele momento, ocupava um papel importante no contexto da representatividade brasileira. Em outros momentos, tivemos que até enfrentar isso, uma reatividade, como aconteceu recentemente, quando o presidente da República nos convidou para um jantar para conversarmos sobre os problemas do país, onde eu lá estive presente para fazer voz, inclusive, a contestações em relação às políticas de saúde que estão ocorrendo neste momento no nosso país. Confesso a vocês que não são situações sempre confortáveis, muito pelo contrário, mas esse é meu papel, estar presente, atuar, representar, criar pontes, mesmo que isso possa, por algumas pessoas da comunidade, ser mal entendido. Eu fico com a consciência tranquila, por quê? Porque, no fundo, esse é o papel de um líder. Um líder, normalmente, ele não passa por cenários de calmaria. Ele enfrenta cenários de desafios. Por quê? Porque o líder tem o papel de mudar cenários. E mudar cenários, logicamente, significa sair da zona de conforto. Eu espero estar contribuindo, sim, de uma maneira efetiva, como faço agora, por exemplo, no setor da saúde. Tenho brigado diariamente nas minhas colunas, e eu participo dentro da revista Veja, onde tem uma coluna semanal, eu tenho contestado toda a questão das vacinas, toda a questão de isolamento, tenho brigado por isso. É lógico que isso gera desconforto, mas é a maneira como a gente vê que a liderança deve ser exercida, de forma firme, determinada e com consciência tranquila, de que a gente nunca vai ser unanimidade. Acho que a gente deve fazer é construir o consenso da representatividade de uma comunidade vinculada a valores sólidos, verdadeiros e que se transforma, sobretudo, numa manifestação através do conhecimento, que é a grande propriedade do povo judeu, o povo do livro. Muito bom. E me conta uma coisa, você já esteve à frente da CONIB em outros mandatos. O que tem de novo nessa gestão e quais são os objetivos e projetos desse novo mandato? Esse mandato ele é marcado por um momento diferente, onde a mecânica de comunicação é uma mecânica praticamente instantânea. No passado, até você ter uma informação que fosse percebida ou entendida, você tinha um lapso de tempo enorme. Hoje, isso acontece de maneira praticamente que imediata, instantâneo, como disse anteriormente. Então, o momento atual é um momento de grande desafio, e para isso a gente tem uma ambição de construir um amplo programa de comunicação digital. Então, esse talvez seja um momento para que a gente possa investir recursos, trazer gente, envolver principalmente jovens da idade de vocês, que possa ajudar com que a gente consiga tramitar essas informações de maneira a ser entendida dentro da velocidade do tempo, que é praticamente instantânea.
Esse é um dos pontos. A segunda questão é que nós vivemos, neste momento, também uma situação geopolítica bastante diferente daquela que nós tínhamos no passado. Há um questionamento de todo o cenário da globalização. Então, essa visão, sabe, do multilateralismo, num dado momento, passou a ser questionado, de maneira que surgiram políticas nacionalistas de grande defesa individual e localizado. E esses regimes, na verdade, se expressaram muitas vezes de uma forma, no meu entendimento, eu diria de pouca tolerância. De certa maneira, a comunidade judaica também abraçou isso. Então, hoje, o grande desafio que nós temos dentro da comunidade não é mais a questão da assimilação, que na gestão anterior, quando eu presidi a CONIB, talvez fosse o carro-chefe. Hoje, essa beligerância interna, onde, às vezes, judeus com seus melhores princípios, judeus identificados com a causa judaica, enxergam as soluções dentro das políticas de seus países de formas absolutamente radicais e que não permitem um diálogo que, na verdade, crie uma atmosfera de tolerância e de convergência. Então, nesse sentido, é um cenário de grande desafio para nós que queremos liderar a comunidade. Como conciliar o legítimo direito de cada um defender a sua bandeira, mas que, no caso das questões que envolvem a comunidade judaica, não deveria existir tanto radicalismo. E não tem sido simples, eu confesso a vocês, aliás, que tem sido bastante difícil. O momento é bastante delicado, de fato. E antes da gente entrar em alguns casos um pouquinho mais específicos, eu queria perguntar para você também, Cláudio, qual que é a relação que a CONIB tem com os três poderes, de forma institucional? Como a CONIB se relaciona com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, com a Presidência da República? É sempre você, enquanto presidente da CONIB, que faz essa relação? Ou tem outros articuladores? Vocês procuram aliados dentro dessas instituições? Como é feito esse contato em prol dos interesses da comunidade? Veja, Anita, você está perguntando algo de uma gestão que apenas começa. Então, nós estamos procurando organizações para poder nos ajudar. Eu acho que a boa política é aquela política que é feita em conjunto. Ela, no fundo, soma atores que, na verdade, se complementam e convergem. Logicamente que o papel do presidente ele é muito importante. Eu diria que ele é o principal, mas ele não pode ser único e nem deve ser único. Então, nós estamos tentando, nesse momento, primeiro, visitar cada uma das entidades da comunidade ou coligadas. Então, estamos conversando com o pessoal do IB, tivemos com o pessoal do Observatório, falamos com o pessoal da Bnei Brit. Então, no sentido de tentar buscar expertises e pontos que possam somar e que nos ajudem a falar com cada um dos públicos. Mesmo porque as linguagens, em alguns temas específicos, são melhor abordados dentro da linha de linguagem de cada uma dessas organizações. Em segundo lugar, nós estamos dando seguimento a aprimorar a relação com alguns dos segmentos que são entes representativos. Você citou todos eles aqui dentro. Os poderes executivos, no âmbito dos municípios, dos estados e do governo federal. Aí do Poder Executivo Federal. Nos estados e municípios, é claro, as federações ajudam muito. A gente está em São Paulo, então para fazer as coisas em São Paulo é mais simples. Mas recentemente eu estive no Rio de Janeiro, visitando o então prefeito do Rio de Janeiro. É bom lembrar que a cidade do Rio de Janeiro foi colocada numa condição de irmandade com a cidade de Hanana, em Israel. Então eu estive recentemente conversando sobre isso, uma iniciativa da vereadora Irene Berger. Tereza Berger, desculpe. E a Tereza Berger nos levou ao prefeito Eduardo Paz e conversamos aí sim com a presença da comunidade judaica local. Em São Paulo fazemos o mesmo com a Federação Israelita do Estado de São Paulo. E temos iniciativas que vão acontecer. Claro, o fato do presidente da CONIB acompanhar essas federações reforça a maneira como isso acontece. Com o Supremo Tribunal Federal, que você citou há pouco, é uma relação que já existe desde muito tempo. É bom lembrar que na CONIB nós temos uma série de advogados que participam da diretoria, e eu particularmente também tenho uma relação com vários dos ministros. Por ser da saúde, muitos temas da saúde são afeitos ao Supremo Tribunal Federal.
A judicialização da saúde é um bom exemplo disso. Então, eu também tenho um bom relacionamento. Então, a gente se aproxima, a gente quer fazer com que eles tenham a oportunidade de visitar o Estado de Israel. Então, esse trabalho é um trabalho que já vinha sendo muito bem feito e a gente tem aprimorado. Recentemente, aí não é o Supremo Tribunal Federal, mas é alguém da ala jurídica, tive a oportunidade de visitar o Procurador-Geral da República, o advogado Augusto Aras. Então, a gente aí já consegue também imaginar que estamos desenhando um caminho aí, não é o Supremo Tribunal Federal, mas é algo ligado à área jurídica, e é bom ressaltar que não é só o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal de Justiça também é objeto desse tipo de relacionamento. Eu visitei há poucos meses atrás o próprio ministro Paciornik e, recentemente, falei com o ministro Noronha, que foi o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Em relação ao Executivo, nós tínhamos algumas dificuldades, e todos nós sabemos disso. O relacionamento com o Executivo era um relacionamento que existia de maneira bastante limitada, pelo menos por quem legitimamente representa a comunidade. Não estou dizendo pessoas que conhecem o presidente, não quero dizer aquelas pessoas que eventualmente integram o governo. Essas pessoas são boas, é válido o relacionamento que elas têm, eu respeito eles, mas eles não representam legitimamente o poder constituído da nossa comunidade. Então, nós também estamos tentando estabelecer esse tipo de relacionamento. Estivemos em Brasília, visitamos alguns ministros de Estado, estive com o ministro Fábio Faria, estive com o ministro Onyx Lorenzoni, estive recentemente num contato com o próprio presidente da República e com o próprio ministro da Saúde. Então, são formas de a gente tentar criar aqui um caminho de diálogo. Quero deixar registrado com todos vocês aqui que estão nos ouvindo. Esse tipo de movimento não significa apoio político. Nós não estamos apoiando politicamente nenhuma das pessoas que ocupa qualquer uma das posições nas diferentes esferas do Poder Executivo. Mas enquanto eles estiverem ocupando cargos esses onde eles foram eleitos legitimamente pelo exercício democrático, nós queremos estabelecer pontes. Por quê? Porque a relação entre Brasil e Israel é uma relação importante, por exemplo. Nós temos que discutir com esses entes questões de segurança da comunidade judaica. E se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, né? Na Venezuela a comunidade judaica rompeu num dado momento com o poder executivo. Coube ao Congresso Mundial Judaico, com a participação do presidente Ronald Lauder, buscar apoio com a comunidade judaica da Colômbia para pelo menos criar alguma relação com a presidência da República ainda no governo Chávez. Isso era importante, por quê? Porque a comunidade tinha acesso às sinagogas, a comunidade tinha o seu clube, e eles estavam absolutamente desprotegidos. Então, esse exercício do dia a dia requer um certo relacionamento. E é o que a gente está procurando cultivar, sem qualquer tipo de apoio de natureza política. Não é essa a ideia. A ideia é estar perto e poder cobrar, como cidadãos e judeus brasileiros que somos, um tipo de relacionamento que possa, de fato, criar um ambiente favorável para nós. Cláudio, só antes da próxima pergunta da Malca, você acabou de mencionar os judeus que estavam no governo, que não eram representantes. Isso diz respeito ao ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, porque é muito frequente que ele traga para ele, enquanto pessoa, pautas judaicas. Então, a CONIB se posicionou contra a fala do Roberto Jefferson, e a gente teve o Fábio Weingarten, que é judeu e muito próximo ao presidente, falando que era um absurdo dizer que a fala dele era um antissemita, que ele é um grande amigo dos judeus. Esse é só um exemplo, mas ele costuma fazer isso. Esse era um impeditivo, havia um conflito, uma tentativa de sobreposição de representação judaica nesse sentido? Veja, não há nada em particular em relação ao ex-secretário. Pelo contrário, ele é um bom judeu e uma pessoa próxima de todos nós. E é claro que ele tem o direito de se expressar, mas ele, naquele momento, coloca uma expressão de natureza pessoal, que não há problema. Aliás, todos têm o direito, né, de se expressar. Mas, efetivamente, quem representa a comunidade judaica brasileira é a Confederação Israelita do Brasil. Então, qualquer tipo de movimento de alguém que esteja no governo, que, aliás, deveria se eximir desse tipo de comentário. Por quê? Porque ele está numa função executiva, ele tem um vínculo que tem que existir, mas é um vínculo de natureza política. Ele está num cargo de confiança. Então, lógico que ele faz uma análise dentro de um viés que é
tendencioso, dentro de algo que aproxima da linha de entendimento por parte do presidente, que não há nada de errado, não o desqualifica como judeu, não o desqualifica como ser humano, não tira os seus valores e seus princípios, mas, evidentemente, não traduz necessariamente aquilo que é a vontade e o pensamento da comunidade judaica brasileira. Muito interessante isso. E aí, Cláudia, isso vai direto assim na minha próxima pergunta, e como que você está equilibrando isso, né? Porque, que nem você comentou, é muito desafiador agradar a todo mundo. Recentemente você teve num jantar com o presidente Jair Bolsonaro e alguns empresários, e algumas pessoas, né, uma parte da comunidade ficou insatisfeita, por exemplo. É um momento delicado, é pandemia, muita gente questionou sua presença lá. Como que você tem equilibrado isso enquanto representante da comunidade? Veja, é muito difícil, e o que eu tenho procurado fazer é explicar. Explicar não é justificar. Explicar é demonstrar determinados pontos e argumentos que, de certa forma, constroem um tipo de movimento, né? A comunidade judaica não recebia por parte do presidente da República, há mais de 2 anos, um convite sequer para estar no encontro, que fosse um encontro formal. Eu não fui lá num jantar de apoio, nem convidado por quem realizou aquele jantar, senão a convite da presidência da República, que é uma sinalização para que a gente estabelecesse um ponto de relacionamento depois de um longo período em que isso não acontecia. É lógico que quando a gente mensura o momento da pandemia, é lógico que a gente mensura a condição do momento político que o próprio presidente atravessa, são elementos que fazem com que a gente possa colocar numa balança aquilo que pode representar em termos de repercussão. Eu, ao avaliar tudo isso, imaginei que eu não poderia deixar de aceitar um convite de um presidente. Aliás, as pessoas dizem que um convite de um presidente é como se fosse uma convocação. Além disso, era uma oportunidade de eu expressar presencialmente, e foi o que eu fiz, as minhas insatisfações, aí particularmente dentro da área da saúde. Como eu posso me dar ao direito de escrever todas as semanas e criticar e falar publicamente? As pessoas sabem disso, que eu tenho posições bastante duras em relação a uma política de saúde. Faço isso à distância e não tenho a coragem de fazê-lo presencialmente quando sou convidado. Então, dentro desse contexto, eu ali estive presente. Eu não fui lá para dar apoio político, eu não fui lá para bater palmas para o presidente, fui lá para educadamente aceitar o convite em nome de uma comunidade, de um segmento onde eu atuo, e estar lá para colocar firmemente a minha cobrança. Aliás, citei naquele jantar, e quem esteve presente, o exemplo do primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, que, aliás, muitos até têm reservas em relação a Bibi Netanyahu, longe dele ser uma unanimidade. Mas no quesito do aspecto da vacinação e o combate à pandemia, ele foi uma referência para Israel e para o mundo. Então, na presença de todos aqueles empresários, não eram muitos, né? Eu fiz questão de citar o exemplo do primeiro-ministro Bibi Netanyahu, dizendo ao presidente que ele deveria fazer o mesmo no nosso país e abraçar a campanha da vacina. E eu fiz na defesa não só da comunidade ou de cada judeu, mas de todos os brasileiros. E fiz isso de forma convicta, porque acreditava que estava fazendo bem para o nosso país. De imediato, o presidente respondeu das tratativas que ele estava tendo em relação ao grupo de vacinas e que ele iria abraçar a causa da vacina. Então, quando alguém faz esse tipo de movimento, está exercendo algo que, ao meu ver, se chama cidadania. Porém, longe de mim imaginar que seria uma unanimidade. Compreendo, aceito as críticas, as vejo de forma positiva como exercício do mundo democrático. Mas, certamente, ao mesmo tempo, recebi por parte de várias pessoas o reconhecimento e o registro de que fiz um movimento que era correto. Jamais nós vamos conseguir na comunidade um consenso. Isso não existe. Ser judeu é saber lidar com o pluralismo. E eu respeito esse pluralismo. Uma outra pergunta que eu queria fazer ainda nesse sentido, em relação a essa relação com o presidente da República. Há pouco você falou que a Conib tem vários diretores, né? Inclusive, um dos seus vices é o Daniel Bialski, que é o presidente da Hebraica. Em 2020, teve uma discussão bastante acalorada em relação ao presidente da Hebraica, Daniel Bialski, porque foram postados vídeos do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, e muita gente não gostou. Era um vídeo de Rosh Hashanah, se eu não me engano, de algum de fim de ano. Yom Kippur, então, de Yom Kippur, e muita gente criticou
Até porque tem uma questão delicada, que o presidente da Hebraica e vice-presidente da CONIB, Daniel Bialski, ele é advogado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, não teria aí um conflito de interesses, talvez, porque a CONIB precisa ter esse diálogo com o presidente? O que você avaliou isso na hora da escolha? Como é que isso foi levado em consideração? Se foi levado em consideração. Até naquele episódio, a Hebraica apagou comentários de pessoas contrárias. Foi um episódio bem delicado. E aí, logo em seguida, veio a escolha dele para ser vice da CONIB. Queria que você explicasse isso para a gente também. O presidente da comunidade tem, dentro dos seus desafios, criar uma geração de continuidade e convidar e envolver pessoas mais jovens para participar do cenário da liderança. Daniel Bialski é um grande líder, ele é um advogado respeitado, criminalista, que, aliás, tem sido reconhecido como um dos melhores presidentes que a Hebraica já teve. Evidentemente que ele tem sua vida profissional e um advogado escolhe atuar enquanto advogado. E aqueles que procuram por um advogado têm o direito de escolher os seus advogados e, portanto, são relações que muitas vezes dizem direito à própria natureza da vida profissional e da vida como um todo, né? Ele vem exercendo as funções dentro da CONIB, evidentemente que esses trechos que você passou foram momentos, eu acho que de muito questionamento dentro da comunidade, mas se a gente voltar ao passado, nós tivemos também pessoas que foram ligadas ao regime militar, né, vocês não eram nem nascidas, mas existia o questionamento. Nós tivemos um presidente da comunidade que foi secretário de Estado de um governo que fazia parte da época da ditadura, mas foi presidente da comunidade. Nós tivemos pessoas que participaram da liderança comunitária e que participaram do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a liderança comunitária nada mais é do que uma biópsia de diferentes segmentos da comunidade maior. Então, nós vamos ter pessoas mais ligadas a uma linha ideológica, vamos ter pessoas que são advogados que, de repente, defendem determinadas pessoas. Agora, a gente tem na nossa diretoria um pluralismo enorme. Nós temos pessoas que são literalmente pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que defendem intensamente a volta do futuro candidato, pelo que a gente pode medir nesse momento, que será o presidente Lula. Então, eu acho que esse pluralismo é parte do convívio. Eu vejo isso como algo salutar. É lógico que o Daniel, em alguns momentos, pode viver momentos de conflito, mas eu seguramente vejo nele uma pessoa muito madura, que consegue, logicamente, dividir isso. Acontece que com esse mundo tão transparente, com tantas mídias digitais, a gente tem uma marcação homem a homem. O que nós temos que tomar cuidado é que isso não vire um patrulhamento. Por quê? Porque o patrulhamento ele não pode existir. Do mesmo jeito que eu converso hoje e tento conversar com o presidente Bolsonaro, do mesmo jeito que eu critico as políticas públicas de saúde do presidente Bolsonaro. No passado, eu procurei, conversei com o presidente Lula e questionei muitas vezes uma série de movimentos que o governo do presidente Lula fazia. O Brasil teve um chanceler, foi Celso Laffer, que em alguns momentos teve que se posicionar contra Israel. E é um dos melhores e mais convictos judeus que eu já conheci na minha vida. E, portanto, nós temos que entender que nem sempre algum movimento individual ele se traduzirá, de novo, no contexto do entendimento e na busca do consenso. A gente tem que tentar construir isso. Eu reconheço que não é simples, reconheço que alguns movimentos, de fato, criam certas situações que são bastante questionadoras, mas a gente não vai conseguir construir dentro da liderança da comunidade algo que seja diferente da sociedade como um todo. Agora a gente falou um pouco de fora, né? Vamos falar um pouquinho de dentro, tá, Cláudia? A gente teve um episódio aqui esse ano que, em relação a outro vice, né? Vice da Federação Israelita do Rio de Janeiro, né? O Ari Berger. Ele é acusado de agredir fisicamente uma senhora de 90 anos ali no âmbito da Hebraica, né? E o caso foi em 2018, teve até um abaixo-assinado pedindo que ele deixe o posto. Isso não foi considerado na hora da escolha? Como que... Foi considerado, sim. Esse assunto já foi levado ao Supremo Tribunal Federal e ele foi inocentado. Então, eu acho que as pessoas, antes de falar as coisas, deveriam ter um conhecimento concreto a respeito de como foi o desfecho. Ari Berger, ele me foi indicado pelo presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Eu, antes de fechar a chapa que iria disputar a eleição, eu visitei a comunidade. Fiz algo, Malca, que pouca gente faz.
Eu fui consultar, por quê? Porque a comunidade do Rio de Janeiro é a segunda maior comunidade judaica brasileira, e ela queria legitimamente ter um papel mais representativo dentro da diretoria da CONIB. Poderia ter escolhido a meu bel prazer, mas achei que deveria, por uma questão até de reconstrução, porque a comunidade do Rio de Janeiro estava muito distante do contexto da CONIB. Vale a gente resgatar também que o ex-vice-presidente, que tomava parte na diretoria, ele foi levado a uma condição na qual ele teve que renunciar ao seu cargo. E no seu lugar, ao invés de ter sido convidado alguém da segunda maior comunidade judaica brasileira, foi convidado um integrante aí da comunidade do Rio Grande do Sul. Eu tentei reconstruir a boa relação com o Rio de Janeiro e fiz uma visita para o então candidato único à presidência da federação, na qual participei eu, ele, o Saulo Roberto Striger, que foi já da CONIB no passado e que teve um papel importante, inclusive na própria Federação do Estado do Rio de Janeiro, tá? Uma série de empresários participaram daquele almoço, Fábio Stanger, tá? O atual presidente do Conselho da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, e nesse almoço, o Rio de Janeiro pediu para participar e indicou formalmente, através do seu presidente que seria eleito, Ari Berger. Ari Berger, de fato, teve uma situação que foi demais, né, noticiada, mas a questão é que as pessoas não contaram o final, parece que a gente quer alimentar de algo e requentar uma situação. Ele foi inocentado, então essa situação, para mim, é uma questão que está superada. Agora, para alguns que querem, na verdade, criar polêmica em questões que, de certa forma, fazem parte do passado, lógico que ficar alimentando isso. Agora, o que é mais do que ter a legitimidade da indicação do seu próprio Estado? De ter tido um momento que você teve isso julgado dentro da estrutura do Supremo. Quer dizer, que mais que a gente vai querer? Voltar ao passado para talvez aquele mal entendido ele ocorra de uma forma diferente? Então, esses são os fatos. E contra fatos não há argumentos. Acho que só vale a gente falar aqui que a nossa intenção, de forma nenhuma, é fazer nenhum tipo de ataque, mas esclarecer questões que talvez não estejam tão claras para algumas pessoas que ouvem o nosso podcast, que estão interessados no futuro da comunidade, que querem saber como as escolhas para a CONIB foram feitas, até porque a CONIB representa politicamente os judeus brasileiros, então é importante que algumas questões sejam esclarecidas para que todos os lados sejam ouvidos, né? O papel mais importante de produzir informação é a gente poder falar sobre todos os lados. E aí, Cláudio... Eu acho que mais do que justo, ainda bem que é feito esse tipo de interação, porque eu acho que a comunidade tem que saber. Eu digo a vocês todos os questionamentos, inclusive em relação ao jantar no qual eu estive presente. As pessoas com quem eu pude dialogar e que partiram, às vezes, até com um tom muito agressivo, né? O desfecho foi muito positivo, quando eu expliquei as questões que ali aconteceram. Tomara a gente pudesse socializar todo o nosso conhecimento, né? Esse é um cargo de natureza voluntária, que toma tempo e, acreditem, consome recursos de natureza intelectual e até financeiros da minha parte, né? E tempo, que, aliás, esse não tem nem preço, né? Porque a gente não recupera, e principalmente o convívio com a família, né? Faço com o melhor das intenções e tenho uma única certeza, que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Mas, para que esse caminho seja o mais prazeroso, para que ele seja bom para a comunidade, faço questão de escutar a todos, e as críticas elas são bem-vindas, os questionamentos são extremamente valiosos e levo tudo isso em consideração. Não estou aqui para responder com razão, pelo contrário, não tem compromisso nenhum com o erro. Se tiver que mudar coisas, nós vamos mudar e vamos aprimorar. Eu sou aqui o presidente de uma comunidade, eu não sou presidente daquilo só que eu acredito, senão daquilo que vocês vão me ajudar a construir. Então, Cláudio, eu vou aqui passar para o final, para minha última pergunta, mas vou adicionar mais uma, tá? Então, quero fazer parte da discussão do futuro da CONIB, do futuro da nossa comunidade. Como é que eu faço? E aí eu quero uma pergunta aqui, pessoal mesmo. Qual que é a tua visão de comunidade do futuro? O que você espera deixar de legado daqui até o final do seu mandato? E aí a gente fecha com essas perguntas. O que você acha? Primeiro, Malca, você não está convidada, você está convocada. Nós vamos ter um evento que vai ser o encontro, que em geral nós fazemos uma convenção. E essa convenção nós fazíamos só com a participação das federadas, né? E eu quero que a convenção desse ano seja algo na dimensão de um IPAC, tá? Eu quero ter muita gente participando. Lógico, uma coisa é a votação, uma coisa é a parte formal de uma convenção, de acordo com aquilo que o estatuto traz, mas o fato de a gente poder trazer pontos de discussão em relação à relação com a política brasileira, o entendimento da minha participação em alguns cenários, o capítulo dos Bnei Anussim,
que precisa ser debatido, né? As questões de outros movimentos, por exemplo, essa semana eu questionei muito que a gente ainda não tinha feito nenhum tipo de movimento em relação ao genocídio dos armênios. Estados Unidos reconheceu isso. Quer dizer, só falamos do nosso genocídio. Como é que a gente lida com as outras intolerâncias? Então, eu quero muito que você venha convidada já a participar conosco. Tem uma jovem também, pelo jeito, brilhante, como você. Estou percebendo que você é craque, tá? Eu quero que você converse com a Mirella Radomisler, tá? Vou anotar e vou dizer para ela que você quer participar conosco. Aliás, as duas são convidadas para participar propositivamente. Vamos trazer pautas, sugestões de formatos, tá? Não significa que a gente poderá atender todo mundo da forma como as pessoas querem, mas escutar e ter um grupo, principalmente de jovens, querendo participar, com o maior prazer, tá? Nem que saiamos divergindo de vários aspectos. Vamos sair divergindo, não tem problema, mas com certeza as convergências vão ser muito maiores do que as divergências. Legado, tá? Eu, quando assumi a comunidade no passado, eu assumi com o desejo de poder profissionalizar a Conib, e eu consegui fazer isso. Conib, na verdade, passou no primeiro momento a ter um gestor que era um jornalista, que é o Jaime Spitzkowski. Ele foi um profissional, foi contratado para ser profissional, né, e trabalhou comigo durante 6 anos, colocando a Conib num outro patamar. Deixei a Conib mais preparada, com uma infraestrutura profissional, com orçamento, com condições de atuar, e vejo que ela foi muito bem conduzida durante os últimos 6 anos pela gestão que me antecedeu. Para a próxima gestão, eu gostaria de levar para um próximo patamar. Eu quero uma Conib mais jovem, mais comprometida com a geração de continuidade. Prova é que nós começamos ainda na semana passada um curso de diplomacia pública, realizado com o Congresso Mundial Judaico, onde nós estamos convidando jovens, é a primeira turma, nós temos mais 2 desse primeiro ano e as dos outros 2 anos. De repente, vocês duas estão, inclusive, convidadas a participar disso, para entender a importância do relacionamento, da aproximação com grupos diferentes, como é que a gente faz essas pontes, que, na verdade, são fundamentais para nós enquanto judeus. Então, essa maturidade em termos de rejuvenescimento e geração de Dor Hamsher é um dos caminhos que eu quero ajudar a construir. Em segundo lugar, o legado de uma comunidade que se comunica dentro de uma sociedade digital. Eu acho que nós temos aí um espaço importante para ser ocupado, e no qual todo mundo tem que colaborar. Pessoas que pensam mais alinhadas com o IB, pessoas que pensam de uma forma menos arrojada, como pensa o IB, no sentido do papel mais reformista que vocês têm, pessoas que tenham visões diferentes dentro da religiosidade. Nós sabemos que os judeus têm ortodoxias muito diferentes, né? Nós temos que fazer que essas partes tentem talvez conversar, e talvez a mecânica digital ajude a gente em relação a isso. Então, esse upside no que envolve a questão digital, para mim também é algo importante. E o terceiro ponto, que no fundo também envolve tudo isso, é o fortalecimento das assim chamadas menores comunidades ou comunidades boutique. Nós temos aí, dentro desse capítulo, principalmente algo que nos é muito caro, mas tem que ser muito bem trabalhado, que é a questão envolvendo os Bnei Anusim. A gente não pode promover um processo de conversão em massa, né? Mas nós precisamos encontrar uma forma para poder entendê-los, para que dentro do rito religioso que é aceito por Israel, porque também não adianta você prometer alguma coisa que amanhã façam aqui e Israel não aceita. Quer dizer, nós temos que esclarecer para essa comunidade que quer resgatar suas origens e quer participar da comunidade aquilo que significa o entendimento do caminho que eles vão seguir. Depois, como cada um vai fazer, é uma coisa dentro de uma visão mais individual. E espero com isso estar colaborando para uma comunidade um pouco mais participativa, dinâmica e renovada. Se conseguir fazer isso, já vai ser um grande passo. E eu acho que o IB pode ser um parceiro muito importante nessa frente. É um parceiro que trabalha dinamicamente, com gente aberta, tá? Que critica legitimamente, não precisa concordar comigo com tudo, mas certamente critica porque quer participar. E a participação, sem dúvida alguma, ela é mais do que bem-vinda. Legal. Então, gente, a gente conversou hoje com o Cláudio Lotenberg, que é o presidente da Conib, a Confederação Israelita do Brasil. Muito legal, depois de 106 episódios, voltar a falar com o presidente da Conib. A gente lá no comecinho, no episódio número 8, conversou com o Fernando Lotenberg, que é o antecessor do Cláudio, e hoje a gente teve o prazer de conversar com o Cláudio.
Como ele falou, o IB e o Eu Com Isso querem ser um espaço de diálogo, de produção de conhecimento, de engajamento da comunidade, por isso esse espaço de conversa é muito importante, essencial. Cláudio, a gente sabe que a sua agenda é super, super cheia, então muito obrigada por abrir um tempinho para falar com a gente, foi um grande prazer. Muito obrigado, só não vamos esperar mais 105. Vamos fazer antes Combinado. disso mais uma. Um carinhoso abraço e é um prazer estar com vocês. Todo nosso. Tchau, Tchau, tchau. Olá, eu sou Amanda Hatsira e trago para você, ouvinte, algumas das principais notícias do mundo judaico da última semana. Vamos lá! Começamos o nosso quadro de notícias com uma tragédia. Ao menos 45 pessoas morreram pisoteadas após um tumulto em uma celebração religiosa reunindo dezenas de milhares de judeus ultra-ortodoxos no Monte Meron, no norte de Israel. Há ainda cerca de 150 feridos, alguns em estado crítico. Testemunhas disseram que a confusão começou com um alerta para a evacuação do local, onde os participantes pulavam e dançavam para comemorar Lag BaOmer. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o desastre do Monte Meron é um dos piores que o Estado de Israel já experimentou. O presidente Reuven Rivlin ofereceu suas condolências, assim como o Yair Lapid, do Yesh Atid, que disse estar acompanhando de perto os acontecimentos nesta noite triste e difícil. O líder do Partido Árabe Lista Unida, Ayman Odeh, afirmou que, abre aspas, em meio ao choque e ao luto, muitos cidadãos estão oferecendo sua ajuda, provando que a solidariedade pode ser encontrada em todas as religiões e nações. Fecha aspas. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, também manifestou condolências. Em carta ao presidente de Israel, Reuven Rivlin, Abbas expressou sua tristeza pela tragédia e disse, abre aspas, estamos orando pelas vítimas e esperamos a recuperação dos feridos. Fecha aspas. E uma boa notícia para quem gosta de literatura. Estreou no dia 1º de maio um novo espaço editorial na 451, especialmente dedicado à literatura e ao debate intelectual israelense e suas conexões com o Brasil. Com o apoio do IB, a revista passa a publicar todo mês resenhas, ensaios, reportagens, entrevistas e imagens em torno de livros e autores israelenses, com espaço fixo na edição impressa no site e em uma nova newsletter. De acordo com Daniel Dweck, diretor do IB, abre aspas, os discursos sobre Israel no Brasil são construídos principalmente por ativistas que excepcionalizam o país, para o bem ou para o mal. A literatura, ao contrário, dá visibilidade a dramas pessoais ou contradições sociais que fazem emergir camadas muito mais interessantes e complexas do que aquelas comprometidas com perspectivas ideológicas excludentes. Fecha aspas. E além desse espaço na revista, vai rolar também um clube de leitura de literatura israelense, uma parceria entre a 451 e a Escola Judaica Eliezer Max, no Rio de Janeiro, com apoio do IB. A iniciativa vai ser gratuita e aberta a todos os leitores do país. O clube de leitura Eliezer Max vai pautar na segunda-feira de cada mês um encontro virtual em torno de um grande livro que será debatido pelos participantes com um leitor convidado. O primeiro livro a ser discutido no dia 10 de maio será 7 Anos Bons, de Edgar Keret, aliás, um dos meus autores preferidos, publicado pela Rocco. E a leitora convidada será a atriz Bianca Baiton. Então fica aí a dica para quem tem interesse em literatura e quer conhecer um pouco mais sobre a cena literária israelense. E para quem vinha esperando com muitas expectativas, após as últimas eleições em Israel, que aconteceram em 23 de março, expirou o prazo que Benjamin Netanyahu tinha para formar governo nesta terça-feira, 4 de maio, dia em que gravo essa notícia. O presidente Reuven Rivlin tem agora 3 dias para decidir se oferece o mandato a Yair Lapid, do Yesh Atid, a Naftali Bennett, do Yamina, ou se entrega a decisão ao parlamento israelense, que precisa chegar a um acordo envolvendo ao menos 61 deputados. E para o ouvinte que tiver interesse, acompanhe mais informações sobre o futuro da política israelense pelas redes sociais do Instituto Brasil Israel. É isso e até a próxima!